Quando vale a pena se ter uma holding patrimonial? Se você está assistindo esse vídeo, muito provavelmente você tem essa dúvida, você quer saber se a holding patrimonial é para você ou não. Esse quesito, né, se vale a pena ou se não vale a pena, ele é muito subjetivo. Enfim, cada pessoa tem o seu valor, cada pessoa tem os seus propósitos de vida, então isso pode ser muito variável de cada pessoa. Porém, eu vou te passar aqui 3 situações muito comuns que as pessoas que me procuram para falar sobre holding patrimonial, elas todas têm em comum. E aí você verifica se você está dentro de um desses quesitos para saber se a holding vale a pena para você, se você pode pensar em realmente ter uma holding. O primeiro item é você ter patrimônios quitado. Então, entenda. Se você tem uma casa, um apartamento, algum bem, mas esse patrimônio ele está financiado, você provavelmente pode ter a dificuldade de fazer com que essa financeira queira transferir o débito, né, a dívida do seu CPF para um CNPJ recém-constituído. Então, você tem que analisar se vale a pena você querer constituir uma holding sendo que seu patrimônio não está quitado. Lembrando também, né, que a maioria dos financiamentos imobiliários, eles vêm com um seguro de morte. Então, quando aquela pessoa responsável pelo financiamento, ela falece, aquele patrimônio, né, aquela dívida, ela é quitada por esse seguro. Já na pessoa jurídica, não. Então, a primeira coisa que você precisa avaliar é se você tem um patrimônio quitado, devidamente pago em seu CPF, para que você possa pensar em ter uma holding patrimonial e integralizar o seu patrimônio nele. O segundo ponto que você precisa levar em consideração é se você tem herdeiros, se você tem mais do que um herdeiro ou pelo menos uma pessoa como herdeira. Por quê? Porque quando você tem um patrimônio, você precisa se preocupar, né, em deixar esse patrimônio para a sua geração. E apenas com o feito de inventário você vai gastar. Você não, né? Quem ficar aqui, ficar responsável, o inventariante, que ficar responsável por fazer o espólio de quando esse patriarca, essa matriarca vier a falecer, a pessoa inventariante vai ter que arcar com os custos tributários e de serviços, porque afinal de contas é indispensável a figura, né, de um advogado para fazer o inventário, seja judicial ou extrajudicial. Então, nós estamos falando que num processo de inventário você vai acabar aí gastando pelo menos 30%, arredondando, do patrimônio construído de uma vida toda para você simplesmente passar dessa pessoa que veio a falecer para os seus herdeiros. Então, se você tem patrimônio quitado e se você tem herdeiros, pode ser interessante você fazer o PPS, que é o Planejamento Patrimonial Sucessório, ou seja, como você vai passar o seu patrimônio para os seus herdeiros. E o terceiro item, não menos importante, é a maioria das pessoas que me procuram para falar sobre holdings, a maioria são empreendedores. Por quê? No empreendedorismo acaba permitindo que você tenha maiores rendimentos e acaba você constituindo um patrimônio. Então você passa uma vida inteira trabalhando, empreendendo e você constrói um patrimônio físico ali com você. E aí, todo negócio ele gera um risco. Querendo ou não, pode ser um escritório administrativo que não tem risco nenhum. Tem. Você pode ter o risco trabalhista. Outras situações, como na construção civil, empresas de ônibus, transportes, você acaba tendo riscos realmente de civis, né, de pessoas. Então, imagina uma empresa de ônibus, como a gente vê alguns casos aí, que o ônibus, por uma imprudência do motorista, acaba acontecendo um acidente, causando riscos, né, causando mortes. Outras situações onde você vê empresa de engenharia que constrói barragens, ou constrói algum tipo de prédio e essa obra vem por algum motivo, alguma falha técnica vem ali e machuca alguém, machuca algum funcionário, vem alguém a óbito, e aí essa empresa, esse risco do negócio, o empresário vai acabar arcando com ele, limitado ao seu patrimônio, ao capital social da empresa, e quando esse capital social ele não é suficiente para arcar com os custos, com as despesas criadas pelo seu negócio, o juiz, né, ou o Ministério Público vai pegar e vai despersonificar a sua natureza jurídica para atingir o patrimônio dos sócios, para atingir a CPF dos donos da empresa. Então, quando se tem uma empresa de qualquer tipo, você pode correr riscos e o seu patrimônio, tudo aquilo que você conquistou com muito esforço, pode estar em perigo. Então, nós
podemos dizer que a holding, né, ela pode servir para uma proteção. Eu não chamo de blindagem porque não existe blindagem intransponível, mas a holding ela é sim uma proteção, uma primeira camada de proteção para o seu patrimônio. Então, essas três situações podem ser, se você tem essas três situações, vai ser vantajoso, vai ser bom para você abrir uma holding. Só que, muita atenção, você precisa levar em consideração se a abertura da holding ela vai ser viável financeiramente. Por quê? Porque você precisa levar em consideração que abrindo uma holding, você vai ter o custo da constituição com um honorário advocatício para elaborar todo o seu planejamento, e isso vai te gerar realmente um custo elevado no início. Você também tem que levar em consideração os custos tributários, porque quando você integraliza um patrimônio no objeto social da sua empresa, da sua holding, você não pode esquecer que existe a segunda parte, que é chegar nos cartórios, nos registros e fazer a transferência também documental dessa empresa. E aí, quando você vai fazer a integralização do patrimônio nessa holding, você vai pagar, muitos municípios vai estar pagando o ITBI, embora existam discussões se isso é constitucional ou não, mas a maioria dos casos você acaba pagando ou acaba pagando em juízo e depois discutindo se aquilo é devido ou não. E quando você vai passar as suas cotas para os seus herdeiros, você também incide o ITCMD, que é o Imposto sobre a Causa, Mortes e Doação. Então, você precisa levar em consideração o custo da constituição, o custo documental, onde você vai ter despesas com cartórios, e o custo tributário, que são os custos de ITCMD e ITBI na prefeitura. E o último custo que você precisa levar em consideração é o custo do honorário contábil, porque sim, a partir do momento que você está constituindo uma empresa, você precisa considerar que você vai ter que ter uma contabilidade ativa, cuidando da sua empresa, para que você não venha cair em simulação fiscal, para que um contador venha responsabilizar-se sobre a estruturação contábil da sua empresa e dar validade legal contábil para o seu PPS, para o seu planejamento patrimonial sucessório. Eu trabalho com holdings desde 2017, bem antes disso virar essa moda toda que está por aí. Então, se você tem alguma dúvida, não deixe de colocar aqui embaixo o seu comentário, que eu ou toda a minha equipe vamos ter o maior prazer de te responder. E caso você precise da minha assessoria, da minha consultoria, é só entrar em contato também com os números que estão aqui abaixo, que você vai falar diretamente comigo. Eu espero que esse vídeo possa ter te ajudado. Não se esqueça de assinar aqui, de clicar aqui embaixo para você se inscrever no meu canal, ativa também o sininho e compartilha com o máximo de pessoas que, assim como você, podem estar com essas dúvidas sobre holding. Eu espero que você e a sua empresa possam ter cada vez melhores resultados. Valeu!